A volta de X-Men 97 no Disney Plus foi sem dúvida um dos lançamentos mais esperados do ano, depois de uma primeira temporada que pra muita gente, inclusive pra mim, ficou acima do esperado. Essa segunda temporada tinha a missão nada fácil de manter esse nível lá em cima. Com os 3 primeiros episódios já disponíveis, já no ar no Disney Plus, dá pra gente já bater um papo sobre como as coisas estão indo. E olha, mesmo com a série continuando linda visualmente e cheia de uma história boa, tenho que ser sincero com vocês que nem tudo é perfeito. Fala galera, aqui quem fala é Namura, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Se você não for inscrito, já se inscreve por favor, já curte, comenta e compartilha esse vídeo para ele chegar mais longe. E se possível, torne-se membro deste canal por R$ 3,99, que é menos do que um churros. E você me ajuda demais. Não esquece também de dar aquela hypada, porque ajuda muito, beleza? Com certeza. E eu acho que não é tarde demais pra falar que isso daqui tem muitos spoilers, tá? Se você ainda não assistiu os 3 episódios, vai lá assistir e depois volta aqui. Nice. A expectativa tava lá em cima e a promessa de aprofundar mais a história dos mutantes, principalmente com a chegada do Apocalipse, deixou todo mundo animado. Só que a velocidade com que a história anda nesses 3 primeiros episódios levanta uma dúvida. Será que a série consegue mesmo desenvolver direito tudo que ela promete? Pelo visto, a Marvel Studios está usando X-Men 97 como um tipo de laboratório para testar ideias para o futuro do MCU, incluindo novas equipes mutantes chegando em 2026. Mas será que essa pressa de jogar conceito atrás de conceito não acaba comprometendo aquela profundidade que a série original e a primeira temporada souberam construir tão bem? O primeiro episódio, Dias de um Passado Futuro, é uma inversão esperta daquele clássico Dias de um Futuro Esquecido ou Dias de um Futuro Passado, com os X-Men espalhados pelo tempo. Parte da equipe cai num futuro distante, no ano de 3960, abaixo do domínio do Apocalipse. A ideia é ótima, mas a execução corre demais. A gente é jogado em um cenário meio que distópico, com Forge e Bishop tentando resgatar o pessoal, e a chegada de coisas como as garras de osso do Wolverine e a máscara azul dele, apesar de serem uma referência direta aos quadrinhos, parecem mais uma lista de easter eggs para marcar presença do que algo que nasceu naturalmente da história. Como assim, caralho? A revelação de que a mãe Ascani é a Rachel Summers, filha do Scott e da Jean Grey, numa realidade alternativa, é um momento e tanto para quem manja dos quadrinhos. O reencontro de Scott e da Jean com o pequeno Nathan, o Cable quando criança, tinha tudo pra emocionar, mas a série resolve isso muito rápido. Trágico. O que dava pra render vários episódios sobre a família e sobre o trauma de mandar o filho pro futuro acaba sendo apertado num espaço curto demais, e perde o peso dramático no processo. A entrada dos Cavaleiros do Apocalipse, mesmo que bonita visualmente, também sofre com a falta de tempo para que cada um desses vilões secundários ganhe um desenvolvimento decente. O segundo episódio, Uma Força a Ser Reconhecida, volta por presente, com o mundo tentando se reerguer depois do caos. É nesse episódio que a série apresenta 2 equipes novas, a X-Force e a X-Factor, que aparentemente são um gostinho do que a Marvel tá planejando aí pro futuro no MCU. Só que o jeito como essas equipes são mostradas levanta umas questões sérias sobre para onde a franquia tá indo moralmente. A X-Force, comandada pelo Cable, é apresentada como um time de operações que não pensa 2 vezes antes de usar métodos letais, não. O Cable representa um jeito bem militar de pensar que contrasta direto com o idealismo do Xavier. A cena em que o Arcanjo executa o Guerra, um dos Cavaleiros do Apocalipse, logo depois de tirar as informações dele, é um momento chave, e isso gera um baita conflito entre a Jubileu e o Cable, tá? É mesmo, é? Uma coisa que eu curti demais desse episódio foi a abertura focada na X-Force com o Cable como líder. E olha, ela ainda traz cenas de personagens da X-Factor, o que me deixou muito mais interessado e que deixou tudo muito mais legal na minha opinião. Enquanto isso, a X-Factor aparece como uma resposta do governo para os mutantes. Comandada pela Polaris, a equipe trabalha a serviço do Estado, ou seja, a serviço do governo, mas a atuação dela é bem problemática. A série mostra a X-Factor prendendo mutantes inocentes, incluindo crianças, com a desculpa de segurança. A X-Factor, que deveria proteger, vira uma ferramenta de opressão. A Polaris, filha do Magneto, fica numa posição bem complicada. A lealdade dela com o governo é testada conforme ela percebe que está sendo usada como peça de um jogo político. Essa parte da história tinha tudo para dar certo, mas a série mostra isso de um jeito muito raso, sem dar o peso que essas implicações éticas dessas ações merecem.
A X-Factor, em vez de parecer uma solução, acaba sendo mais um sintoma da desconfiança e do controle do governo sobre os mutantes. É um tema importante, mas tratado com uma leveza que não bate com a gravidade do que a equipe faz. Antes da gente continuar, se liga nesse recado importantíssimo da Kamiware Store. Quer renovar o seu guarda-roupa com estilo nerdola de verdade? Então se liga nessa novidade da Kamiware Store, a loja parceira de roupas aqui do canal Namura. Acaba de sair do forno a linha exclusiva dos canais Namura, Cinquentão Geek, Quadrinhos do Bem e muitas outras. Estampas insanas e com aquela qualidade absurda que você já conhece. É pra vestir o seu orgulho nerdola no dia a dia. E pra galera que já tá na contagem regressiva pro jogo mais aguardado da década, corre pra conferir os destaques especiais da nossa linha exclusiva de GTA 6. As estampas estão absurdas, galera, inspiradas na vibe de Vice City. É o hype puro em forma de camiseta. E é claro que se você é da casa, tu tem privilégio, né? Acesse o site da Kamiware Store, escolha as suas peças e use o cupom NAMURA5 pra garantir 5% de desconto em toda a loja. Kamiware Store, viva sua paixão nerdola. Link na descrição e no comentário fixado. Agora que você já tá informado e bem vestido, bora voltar pro vídeo. O terceiro episódio, A Ascensão do Apocalipse, parte 1, leva a gente pro Egito Antigo, onde a gente conhece o jovem Ensabanur. A série tenta humanizar esse futuro vilão, mostrando ele como um escravo lutando pela sua liberdade. A relação entre Magneto e o jovem Ensabanur é sem dúvida um dos melhores momentos, com o Magneto tentando moldar o destino do garoto. Só que essa tentativa de recontar a história do Apocalipse, mesmo sendo interessante, corre o risco de deixar mais fraca a ameaça que ele representa, principalmente se a série não conseguir explicar direito como é que ele vira um tirano que comete o genocídio. As referências ao Ramatut, uma das versões do Kang o Conquistador, são claramente uma piscadinha pra saga do multiverso no MCU. Só que isso acaba sendo meio que inútil, porque o Kang, pelo menos por enquanto, não vai ser trabalhado durante essa saga do multiverso. Dá pra perceber mesmo que X-Men 97 é um tipo de laboratório de ideias pro MCU. Mas esse laboratório tá resultando em histórias bem corridas e personagens que não são tão bem desenvolvidos. O que isso diz sobre o futuro dos mutantes no live action? A suposta escalação de Sadie Sink para viver a Jean Grey em Spider-Man Brand New Day pode ser um exemplo de como a Marvel pensa em juntar os mutantes e o resto do universo, mas a pergunta continua: será que a complexidade e a profundidade dos X-Men vão ser mantidas? Ou vão ser sacrificados em nome de uma sinergia do universo compartilhado? Outra coisa, essa tentativa de humanizar o Apocalipse, de mostrar a X-Force como prática e a X-Factor como necessária, mesmo sendo moralmente ambígua, pode ser vista como um enfraquecimento da mensagem original dos X-Men. A série, na maioria das vezes, apresenta conflitos e resolve tudo muito rapidinho, ou deixa tudo num limbo de dúvida que impede uma análise mais profunda, tá? Isso pode ser reflexo da pressão para tentar agradar públicos diferentes e preparar o terreno para vários spin-offs de equipes novas, mas corre o risco de perder aquela identidade que fez os X-Men serem tão relevantes. Os 3 primeiros episódios dessa segunda temporada de X-Men 97 são uma mistura de acerto e erro. A animação continua excelente, a dublagem tá impecável e a ambição da história é inegável. Só que a pressa para desenvolver vários arcos ao mesmo tempo e a chegada de equipes novas com dilemas morais complexos, mas pouco explorados, deixam um gostinho agridoce. A série, que podia ser um exemplo de excelência narrativa, parece estar virando um veículo para apresentar conceitos do MCU, sacrificando parte da própria identidade nesse processo. A minha nota para esses 3 primeiros episódios são de 7,5 de 10. Reflete bem essa dualidade, tá? Tem bastante coisa boa, mas também tem bastante coisa pra questionar. O futuro dos mutantes na Marvel, tanto na animação quanto no live action, é promissor em escala, mas incerto quando o assunto é profundidade. Será que a Marvel vai conseguir equilibrar a vontade de expandir o universo com a de contar histórias que fazem sentido e têm peso? Ou a gente vai ficar vendo a essência mutante sendo diluída em nome de uma saga mutante que prioriza quantidade ao invés de qualidade? Pra gente que é fã, a jornada continua, mas é uma jornada que pede um olhar um pouco mais crítico e menos empolgado sem pensar. A gente precisa questionar as escolhas da história, a ambiguidade moral e essa pressa em ligar tudo ao MCU. Só assim a gente garante que o legado dos X-Men seja respeitado e não só usado. Aparentemente a verdade vai aparecer nos próximos episódios e a gente vai estar aqui para analisar cada detalhe.
Curtiu essa análise? Se sim, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, se ainda não for inscrito, compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que ama X-Men e dá aquela força nos comentários também, aquela hypada. Se você quiser virar membro, você ajuda demais esse canal a sobreviver. R$ 3,99 por mês é muito baratinho, é menos que um churros e você me ajuda. Na descrição e no comentário fixado tem o link da Kamiware Store, lá você encontra produtos incríveis dos canais mais legais do YouTube, além de camisetas de games, animes e muito mais. Use o cupom NAMURA5 para 5% de desconto em toda a loja. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, um abraço, um aperto de mão e tchau, tchau.